Olá pessoal, eu sou o Alexandre Strack e esse é mais um episódio da série Digitalizando. No episódio de hoje, nós vamos ver como usar o Zapier para fazer uma carga inicial de dados, pegando os dados de um aplicativo que você já usa normalmente, regularmente, já tenha dados históricos, já esteja acostumado a utilizar esse aplicativo, e você vai pegar os dados que você tem nesse aplicativo e vai levar automaticamente para um aplicativo novo, fazendo uma carga inicial. E a gente vai fazer isso através do Zapier, que é uma ferramenta que foi pensada para você fazer integração entre dois sistemas, ou seja, manter os dados de o aplicativo 1 integrados com o aplicativo 2, só que nós vamos usar essa ferramenta para ler dados do aplicativo 1, dados históricos, ler uma quantidade de dados que já tenha lá, e transferir automaticamente para o aplicativo 2. Então, a automação dessa carga inicial vai ser feita através do Zapier, e nós vamos ver isso agora utilizando dois aplicativos que um deles a gente já viu aqui em programas passados do Digitalizando, que é o Airtable. Vamos usar o Zapier como a ferramenta de integração, e nós já vimos o Zapier também em outros episódios da série Digitalizando, e os dados que estão no Airtable vão ser migrados automaticamente para dentro do Zorro CRM, que é uma ferramenta de CRM que você pode usar, inclusive gratuitamente, mas que nós não mostramos essa ferramenta aqui no Digitalizando até hoje. Enfim, aproveite essa funcionalidade, aproveite isso que eu vou mostrar para você agora, porque fazer carga inicial de dados num aplicativo novo é uma grande necessidade, e automatizar isso às vezes é um problema complexo de ser resolvido, quando na verdade você pode resolvê-lo facilmente se utilizando do Zapier e da técnica que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, chega de papo e vamos lá ver como é que a gente faz para usar o Zapier como ferramenta de automação para a carga inicial de dados. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos ver? Nós vamos ver como é que se faz uma carga de dados inicial, que é tirar dados de um aplicativo que você já usa há algum tempo e já tem dados históricos ou dados que você precisa trabalhar com eles, e vamos levar esses dados para um outro aplicativo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a ferramenta que é o Zapier, que foi feita basicamente para integrar dois aplicativos, e nós vamos usar essa ferramenta para fazer essa carga inicial, certo? Como é que a gente faz isso? A gente precisa que, além das funcionalidades básicas desses dois aplicativos, que a gente use o Google Sheets como uma ferramenta intermediária para pegar os dados do aplicativo 1, exportar eles para um Google Sheets e depois automatizar a leitura desses dados de uma planilha Google Sheets para dentro do aplicativo 2. Então, como é que visualmente é a arquitetura disso que a gente vai fazer? A gente vai entrar no aplicativo 1, vai exportar os dados para dentro de uma planilha Google Sheets, e aí a gente vai criar um mecanismo de automação no Zapier para ler os dados desse Google Sheets e jogar tudo isso para dentro do aplicativo 2. Então, isso é uma carga inicial automatizada, utilizando uma ferramenta que normalmente foi pensada para fazer integração entre dois aplicativos, para fazer uma carga inicial. E nós vamos ver isso na prática agora. Então, que aplicativos nós vamos usar? Nós vamos usar o Airtable, que vai ser o nosso aplicativo 1, ou seja, esse aplicativo aqui vai ser o Airtable, e esse outro aplicativo aqui vai ser o Zorro CRM. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dados, por exemplo, de contatos, que podem ser contatos pessoas físicas de empresas, clientes ou leads, e vamos jogar isso para dentro de um cadastro de leads no CRM, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vou entrar aqui no Airtable. Poderia ser qualquer outro aplicativo. Estou usando o Airtable simplesmente porque, para mim, é um exemplo mais fácil de você entender. Mas poderia ser qualquer aplicativo que você esteja usando e que tenha a capacidade de gerar uma planilha Google Sheets no meio do caminho.
Ou seja, que você consiga exportar os dados para uma planilha Google Sheets. Então vamos aqui no Airtable, eu vou pegar justamente essa base aqui que a gente já criou lá atrás, num dos digitalizando, onde eu mostrei como utilizar templates. Eu peguei um template que já existia dentro do Airtable de controle de clientes e prospects. Então vamos usar justamente essa base, porque ela serve para aquilo que a gente quer. Então eu peguei uma base aqui, onde essa primeira planilha ou primeira tabela dela é justamente uma tabela de pessoas. São contatos, certo? Tem nome, primeiro nome, último nome, título, companhia, enfim. Vamos gerar uma planilha com esses dados aqui. O que a gente faz? A gente vem aqui e manda ele fazer um download no formato CSV. Então ele vai gerar uma planilha no formato CSV. Pronto, ele gerou essa planilha no formato CSV. Vamos ver onde é que ela está. Vamos pegar ela aqui, ela deve estar aqui dentro. Aqui, People Grid. Foi justamente que a gente pegou, People Grid. Vamos ler ela aqui. Vamos abrir. Aqui vai abrir um Excel com essa planilha. Perdão, com esse CSV. Eu não vou abrir ela aqui não. Vou fazer melhor do que isso. Vou pegar e vamos abrir o Google Drive. E vamos levar essa planilha para o Google Drive. Esse CSV para o Google Drive. Então, já vai conectar aqui na minha conta do Google Drive. O que eu vou fazer? Vou trazer aqui para o raiz mesmo essa planilha. Vou pegar para cá e vou fazer um upload dessa planilha. Google para cá. Pronto, ele já carregou ela aqui. Está aqui, People Grid, pronto, CSV. Eu já tenho até uma outra versão aqui que eu tinha usado antes. Eu vou apagar essa daqui para a gente não se confundir, certo? Está aqui, peoplegrid.csv. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele abrir isso daqui com o Google Sheets. Então ele vai abrir aquele CSV que foi exportado aqui do Airtable num Google Sheets. Tá aí, estão aí os dados. Nome, primeiro nome, último nome, todos os dados que a gente tinha lá. Certo? O que eu vou fazer aqui? Para que a gente não tenha problema, eu vou chamar isso daqui, vou mudar o nome. Para ela não gravar como CSV, ela já vai gravar como formato Google Sheets. Eu vou chamar isso daqui de bons contatos. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu vou mudar vou renomear isso aqui de People Grid View, eu vou chamar isso daqui de dados iniciais. Então tá lá. Então, só para a gente ter certeza que a gente não tem nenhum problema com essa planilha, vamos dar uma olhada nela aqui. Vamos fazer um refresh. Ela apareceu aqui, Bons contatos. Vamos abrir ela novamente. Então aí, bons contatos. Vamos só verificar que ela manteve a aba com o mesmo nome que a gente tinha botado antes. Está aqui, dados iniciais. Então, beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai controlar essa transferência de dados da planilha Excel para dentro do Zorro CRM. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra aba onde eu vou chamar de importar. Certo? E aí eu vou vir aqui nos dados iniciais, vou copiar a primeira linha de dados. Certo? Para o Zapier, sempre a primeira linha
é uma linha de cabeçalho e dali para baixo todas as linhas são linhas de dados. Então eu vou copiar essa primeira linha, que é a linha de cabeçalho, junto com a primeira linha de dados. Vou copiar, Ctrl C, vou vir para cá, vou fazer um Ctrl V. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma linha para a gente testar essa importação, certo? Então só tem uma linha aqui na aba importar. Vamos sair dessa planilha, não preciso mais dela. Vamos entrar aqui no Zorro CRM só para a gente ver que não tem nenhum dado lá. Eu vou entrar aqui com a minha conta, uma conta em branco, uma conta que eu criei para a gente fazer essa demonstração. Então não tem nenhum dado lá. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer os dados lá daquela planilha, aquele Google Sheets, aqui para dentro do banco de dados de leads. Então, como vocês podem ver, ó, não tem nenhum dado aqui. Tem 0 records. Certo? Vou dar um refresh. Não tem nenhum dado. Ok? Está em branco. O banco de dados está zeradinho. Então vamos entrar lá no Zapier e vamos criar essa automação. Vou entrar com essa conta aqui. Então entramos no Zapier, o Zapier também nessa conta não tem nenhum Zap criado. Vamos entrar aqui no dashboard, só para a gente ter, para vocês verem que a gente não tem nada criado ainda, certo? Não tem nenhum Zap criado. Tá aí, tá em branco, ok? Então vamos criar um Zap. O que a gente vai fazer nesse Zap? A gente vai ler Google Sheets, certo? Eu já tenho minha conta configurada aqui. Ou seja, para cada nova linha que tiver lá naquela aba importar que a gente colocou, ele vai pedir para eu selecionar qual é a planilha. Eu vou pegar a minha conta que eu já cadastrei aqui no Zapier. E ele vai me mostrar a lista de planilhas que tem lá. A gente vai pegar a planilha Bons Contatos, que foi a que a gente viu ainda há pouco. Certo? E eu vou pedir para ele ler da aba importar. Certo? Por que a gente está fazendo isso? Para a gente controlar o volume de importações. A gente pegou os dados que já existiam, deixou numa aba que foi a aba que a gente criou a partir da exportação dos dados do aplicativo 1, gerando o CSV, e agora a gente está criando uma outra aba onde a gente vai transferir da primeira aba para a segunda, e nesse ato de transferência o Zapier vai automatizar essa leitura e jogar os dados automaticamente para dentro do Zorro CRM. Então, nós estamos pegando e configurando aqui essa automação. Primeira coisa é a leitura dos dados no Google Sheets, e depois a gente vai levar esses dados para o Zorro CRM. Certo? Eu já tenho a minha conta configurada aqui. A gente vai criar uma entrada num módulo, que no caso é o módulo de leads. Certo? Ele vai pedir para eu dizer qual é a minha conta do Zorro. Já está cadastrada, como eu falei para vocês. E aí nós vamos lá. Agora nós vamos começar a dizer em que módulo a gente vai gravar dentro do Zorro CRM. Nesse caso, a gente vai gravar no módulo de leads. Ele vai perguntar que layout a gente quer usar. Eu vou dizer que queremos usar o layout padrão. Certo? A partir daí, eu vou preencher só
os dados requeridos e alguns complementares que por um acaso eu tenha. Então, por exemplo, dados da companhia. Nós temos esses dados, porque lá na planilha ele tem um campo que é company. Olha ele aqui, ó. Então, eu vou mandar ele ler a companhia da coluna company. O primeiro nome a gente tem também. Então, vou pedir para ele pegar o primeiro nome. O último nome tem também. Certo? O que mais? A gente tem o e-mail, que nos interessa. E vamos pegar também o telefone, porque o telefone é um dado bastante importante de contatos. Vamos ver se a gente tem um telefone aqui. Não temos telefone, então não vai dar para levar o telefone, a gente vai levar só o e-mail. Ok? Então o que a gente está levando? A companhia, primeiro nome, último nome e o e-mail. Ok? Os outros dados, como vocês podem ver, não são obrigatórios e nós preenchemos todos os obrigatórios. Basicamente, obrigatório é last name, que é o último nome, companhia, e os outros, ou seja, qual é a tabela que a gente vai gravar, que é de leads, e qual é o layout. Então, todas as outras informações são opcionais, mas ainda assim a gente está colocando algumas delas. Então, vamos continuar. Ele vai trazer aqui uma descrição do que a gente está fazendo. E vamos deixar ele testar. Ok? Tudo aparentemente funcionando. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse zap para que ele entre em operação. Vamos verificar aqui que, como ele fez esse teste inicial, é capaz dele ter levado esse primeiro registro para lá. Às vezes isso acontece. Ó, ele trouxe o primeiro registro. Ó. John Doe, Acme Corp, johndoe.acme. Certo? Só para a gente ter certeza de que isso foi o que a gente tinha lá, vamos abrir a planilha Bons Contatos. E vamos verificar ó, que naquela aba de importar, a gente tinha John Doe. Aí ele aqui, ó, John Doe, Acme, ou seja, ele pegou e leu, aquela primeira linha e trouxe para cá. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós já ligamos aqui o zap, certo? Vamos dar um nome para esse negócio, ao invés de deixar o nome em branco, vamos nomear ele aqui, vamos botar carga inicial Zorro CRM. Ok? Então, quando a gente voltar lá para o dashboard, o que a gente vai ver? Ó, que ela está ligada e essa automação está ligada. Só que a gente só tinha uma linha para ele carregar, ele já carregou essa linha. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vem aqui, copia todas as outras linhas que a gente quer que ele leve. A gente copia, Ctrl C, para dentro de importar. E a gente vai esperar que esse zap dispare. Certo? Vou entrar lá para vocês verem que ele ainda não disparou. Certo? Como a gente está usando uma conta gratuita do Zapier, esse zap pode demorar até 15 minutos para ser disparado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou parar esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês o que acontece quando ele dispara o zap. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele ainda não disparou. Vou ver aqui, ó,
o histórico de execução dessa tarefa e, como vocês podem ver, ele está em branco, porque a primeira execução de teste ele não considera uma execução. Então, ele não coloca aqui nos dados históricos, ok? Então, eu vou parar o vídeo agora e daqui a pouco eu vou voltar quando ele tiver executado o Zap. Aí eu vou entrar aqui para vocês verem que ele executou e a gente vai entrar lá no Zorro CRM e a gente vai ter 3 linhas aqui e não mais apenas uma linha como a gente está vendo agora, ok? Então vou parar o vídeo e já eu volto quando o Zap tiver executado. Ó, já executou. Foi mais rápido do que eu imaginava. Já executou. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, e vamos ver ele pegar esses dados históricos. Ou seja, vamos pedir para ele mostrar aqui os dados da execução. Aqui, ó. A primeira vez, ó lá, ele pegou e ele levou 2 linhas. Se a gente quiser, a gente consegue ver o detalhe do que ele fez, ó. A primeira linha ele pegou, certo? E aí ele levou para o outro lado o que? A Jane Smith. Então, a primeira execução foi a da Jane Smith. Se a gente voltar aqui e a gente for ver a próxima execução, você vai ver que ele vai ter levado o outro nome. Certo? Está aqui, ó, Bruce Wayne. Okay? Se eu vier aqui, eu vou ter só os 3 nomes de acordo com o que a gente tinha colocado aqui na tabela de importar. John Doe, Jane Smith e Bruce Wayne. Vamos voltar para cá. Vão estar lá os 3 nomes. Então, é assim que você faz uma carga inicial usando o Zapier. Você leva os dados para dentro de uma planilha, um Google Sheets, né? numa aba original, e aí você pega uma primeira linha de dados, cria uma nova aba importar, para você poder testar a integração a partir de um Zap. Aí você cria o Zap no Zapier e faz a primeira conexão. Isso funcionando corretamente, aí você faz o quê? Você vai lá e copia todos os dados que você quer levar da aba original para a aba importar. Aqui vai uma dica importante. O Zapier, ele tem uma limitação contra o volume de dados que ele leva em cada ciclo de execução. Se esse volume for de mais de 100 linhas, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma mensagem para você de excesso de linhas. Então, aqui no Task History, vai aparecer uma linha em vermelho dizendo que ele não conseguiu executar porque ultrapassou o número de linhas. E aí você poderá vir aqui, marcar e mandar ele executar manualmente. Ele faz isso como uma medida de segurança para ter certeza de que você não está levando um grande volume de porcarias de um lado para o outro. É um mecanismo de proteção e isso sempre acontece para quando o volume de linhas processadas ultrapassa a quantidade de 100 linhas. Se você precisa fazer isso com regularidade, com mais de 100 linhas, então você tem que mandar um e-mail para o suporte da Zapier dizendo que os seus volumes são regularmente maiores do que 100 linhas e aí você vai ver se eles aceitam ou não aumentar esse limite especificamente para a sua conta de usuário. Ok? Mas enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que se faz uma carga inicial usando o Zapier, que é um software pensado para integrações, para ser usado numa automação de uma carga inicial, que é tirar dados de um aplicativo ou de um serviço que você já usa há algum tempo e levar para um novo serviço, onde você quer começar usando esse aplicativo, esse serviço, já com os dados que você tinha no seu aplicativo anterior. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.